Olá, Luís. Tudo Olá. bem? Está tudo ótimo. Preparado para a conversa? Sempre. Mas eu estou preparado. Perfeito. Vamos a isso então? Bora. Pronto. Quero começar esta conversa por te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho e que tu podes desde já esclarecer-me, que tem a ver com o facto da forma como queres que eu te trate ao longo de toda esta conversa. Aparentemente e visualmente és um homem e por natureza és um homem, no entanto, vestes-te como uma mulher. E queria tentar perceber se ao longo desta conversa preferes que te trate como um homem ou como uma mulher. Trata-me por ela, eu sou um homem, eu sou o Luís. Se eu dissesse que o meu nome era outra coisa, se eu fosse uma mulher, hipoteticamente eu tinha dito. Ok. Luís, então. Luís. Luís, fala-me sobre o Luís em criança. Que sonhos é que tinhas quando eras mais novo? Em pequeno gostava muito de ser uma estrela. Sempre o meu único sonho quando era criança era ser talvez tipo aquilo que eu sempre via na televisão e gostava de ver, que eram as diva pop e assim. Mas em criança eu era muito aventureiro, sempre gostei muito de explorar, de aventura. O meu pai também meio que me incutiu um bocado a brincadeira das máquinas. Depois mais tarde acabei por descobrir um bocado a parte mais feminina, mas sempre fui muito feliz. Tinhas algum sonho em criança relacionado com o mundo da moda, com o mundo da maquilhagem? Era algo que tu já pensavas nessa fase ou foi algo que apareceu mais tarde? O meu sonho era a parte mais de ser uma estrela. Eu gostava de ser uma estrela. O que é que isto significa, não é? Eu acho que para mim era eu ver ou eu ser para outras pessoas aquilo que eu via muita gente a ser para mim. Tinhas algum exemplo? Alguma pessoa que seguias e idolatravas? Lady Gaga. A partir do momento que eu descobri aquela mulher foi tipo, a minha vida correu um bocadinho melhor daquilo que já corria. Eu sempre gostei, como te disse, eu gosto de aventura, gosto de coisas que me impulsionem algum tipo de sentimento. E ela sem dúvida que me fazia isso, era uma pessoa totalmente diferente daquilo que toda a gente conhecia, toda a gente via, e ela foi esse exemplo para mim. Quando eu vi os espetáculos dela, eu punha a televisão a dar e punha os sapatos da minha mãe e começava a fazer as performances, as músicas dela, porque era uma forma de exprimir a minha arte, de exprimir aquilo que eu gostava de fazer no futuro. E era isso. Tens algum trauma em criança que tenha marcado e que até hoje te tenha acompanhado? Uau, eu agora não estava nada à espera. Vamos embora. Sim, tem algumas coisas que me fizeram assim não gostar tanto, coisas que me talvez deixaram mais desconfortável e que me deixam desconfortável até hoje, mas são coisas que eu também não estou muito preparado para partilhar com outras pessoas assim tão livremente, pelo menos para já. Mas sim. Ok. Confesso que antes de termos esta conversa, eu fiz o meu trabalho de casa, estive a ver um pouco do teu trabalho, estive a conhecer um pouco do Luís social. E deparei-me com uma citação tua, com uma descrição que tu colocaste alguns nas redes sociais, que dizia o seguinte: posso-te assegurar que és a única mãe que alguma vez poderia desejar, a única que quero ter sempre o colo, a única que quero sempre discutir, a única que quero sempre ver ao entrar pela porta de casa, porque tu és a única mãe que tenho, a única que quero. O Luís, enquanto filho, é um querido, é um doce de filho. Sempre foi, desde o início, sempre com uma personalidade bastante vincada logo, desde os 5, 6 anos, logo bastante vincada. Claro que ainda não sabia aquilo que queria, mas já sabia aquilo que era. Ela foi o grande exemplo de mulher e de força, de garra que eu tenho. Se de alguma forma eu hoje sou a pessoa que sou, é graças a ela. Ponto. O que é que a tua mãe te ensinou? Tudo. Tudo e mais alguma coisa. Fosse os erros, as asneiras que eu cometia e ela corrigia-me, fosse as coisas mais positivas, tudo aquilo que eu conheço a nível de valores foi ela que me passou. Eu não tinha outro grande exemplo a não ser ela. Apesar de que também tinha a minha avó materna, a minha avó Rosa, a mãe da minha mãe, que ela foi quem me criou desde pequeno. Ou seja, quando a minha mãe não podia estar comigo, quem me cuidava era ela. E ela sempre foi um grande colo que eu tinha, sabes? E acho que tanto a minha mãe como a minha avó foram os grandes exemplos que eu tive até hoje. E o teu pai? Que papel é que tinha? Pai. Meu pai tinha o papel de pai. Foi o pai presente? Até uma certa altura foi. Até hoje é presente, meu pai. Eu hoje, se precisar de alguma coisa, eu falo com ele e não tenho problemas nenhum em vou falar. Agora, se eu te vou dizer que eu tive uma figura paterna,
tive e não tive, de certa forma. Até aos meus 5 anos foi o meu pai, ponto. A partir dos meus 5 anos, não, a partir dos meus 7 anos, quando a minha mãe teve com o meu padrasto, a partir daí foi o meu padrasto, porque era o homem que estava mais perto de mim naquela altura. Por isso, sem dúvida, que tanto um como o outro têm a mesma importância para mim, digamos assim. Obviamente que pai é pai e não há ninguém como o meu pai, não há ninguém que vai substituir o meu pai, mas figura paterna, eu até te digo mais que a minha mãe foi a mesma figura paterna que eu tive, a minha mãe. Quem foi a primeira pessoa com quem tu partilhaste aquilo que tu sentias, lembras-te? Com a minha mãe, mas mais uma vez, tinha que 6, 7 anos. Qual é que foi a reação dela? Cheguei à beira dela, eu era miúdo, eu cheguei, olha mãe, gosto de pôr batom, gosto de pôr gloss, não sei o quê. E ela, tá bem. Eu gosto de femininos. E ela, tá bem, isto com 7 anos. Ela não levou muito a sério, acho eu. Eu acho que se fores a perguntar à minha mãe hoje sobre essa conversa, ela não se vai lembrar, provavelmente. Lembra-se da primeira conversa que tiveram os dois a falar sobre este assunto? É assim, lembrar assim ao certo, não. Nunca tivemos assim uma conversa logo assim a abordar. Ele sempre me disse que gostava de meninos, não é? E nós, como pais, com essas idades, pensámos que é uma fase. Tanto que na altura falei com uma amiga minha, que é psicóloga, e ela disse que podia ser uma fase e que ele revelava-se mais a partir daí, a sexualidade dele, mais ou menos a partir dos 12 anos. Mas ele revelou logo muito cedo e começámos então a perceber que já era assim. Começou-se a preparar enquanto mãe que esse cenário poderia estar a acontecer. Exatamente. Nós, enquanto pais, claro que não é aquilo que nós idealizamos para os nossos filhos, não é? Mas temos que aceitar aquilo que eles são, aquilo que os fazem sentir bem. E pronto, desde logo eu aceitei. Mas hipoteticamente para a minha mãe eu nunca me tive de assumir. Acho que a única pessoa para quem eu me assumi, digamos assim, foi o meu pai. Foi mais difícil a aceitação por parte do teu pai? Pelo contrário, foi a reação que eu menos esperava. Eu aos 12 anos, meu pai está na Angola, meu pai foi aos 5 anos para Angola. Por isso também uma das razões do meu pai não estar tão presente na minha vida. E quando eu fiz a visita lá no Natal de 2012, eu já sabia mais ou menos quem é que eu era, já sabia o que é que eu sentia dentro de mim, também muito derivado daquilo que eu já pensava sobre o mundo. E nesta viagem, eu primeiro fui palpar no terreno. Falei com a minha madrasta, olha, não sei o quê, como é que o pai está, como é que o pai é isto, não sei o quê. Olha, eu sinto, já estava a palpar terreno. E depois eu comecei a pensar muito sobre a situação, queria de facto falar com ele e dizer-lhe a minha verdade. E então, na viagem de regresso, ou seja, da casa dele até ao aeroporto para eu voltar para Portugal, eu tive uma conversa com ele. Olha pai, assim, eu te preciso de contar uma coisa. E isto eu tinha 12 anos. Preciso contar uma coisa. Ele, o quê? É um segredo, já há imenso tempo para te contar. Ele, gostas de meninos? Eu, sim. Aceitem os filhos como eles são, independentemente daquilo que são. Que sejam gays, que sejam lésbicas, transexuais, que queiram pintar o cabelo cor-de-rosa, que se queiram vestir de meninas ou meninos, não importa. O que importa é saber dar uma educação em que os nossos filhos sejam honestos, dignos, respeitar o próximo acima de tudo e termos muito amor para nós, para os nossos filhos e para dar ao próximo. É isso que eu mais digo, aceitar os filhos como eles são e darmos os melhores valores que pudermos dar aos nossos filhos. Nada de guerras, vale a pena, fica cá tudo. As pessoas têm que ter essa noção. O que é que me adianta a mim eu não falar para o meu filho, não o aceitar e estar o meu filho no outro lado, noutro país triste, certamente, não é? Dá-me uma doença, o meu filho não fala para mim, isso é uma tristeza muito grande. Fica cá tudo, nós não somos nada. Nascemos sem nada, morremos sem nada e não vale a pena mais nada, a não ser aproveitar os momentos, aproveitar mesmo os momentos do dia-a-dia, é o melhor que se tem que fazer. E aceitar os filhos como eles são, e as pessoas, não é? Falando agora sobre o Luís, já adulto, eu também estive a fazer a minha pesquisa mais uma vez. Já sou adulto. Jovem adulto, ainda és um jovem adulto, e deparei-me com algumas publicações tuas e aquilo que me chama mais à vista, em termos sociais, é toda essa exuberância, essa paixão pela maquilhagem, pela moda, essas roupas que tu usas, que a mim ainda me fazem confusão. E eu decidi-me sentar-me aqui contigo hoje, primeiro de tudo para te compreender, para conhecer o ser humano que está aqui à minha frente, para entender os motivos
e, acima de tudo, para deixar de julgar quem tem uma orientação sexual diferente da minha e começar a aceitar mais essas pessoas. E há uma dúvida que eu tenho, que quero também esclarecê-la, que é relativamente à tua imagem social, àquilo que tu demonstras ser nas tuas redes sociais. Eu queria perceber se tu fazes isso porque é algo que identificas e algo que sentes que realmente está dentro de ti, ou fazes isso só para chamar a atenção? Sim, também insultas. Primeiro, olha, respondendo à pergunta da roupa, o que é que na minha roupa hoje te incomoda? Os saltos altos? É o blazer? Estas calças foram compradas na secção de homem, o que é que isso se identifica como uma coisa diferente, digamos assim? O Luís gosta de se vestir e para ele a roupa não tem gênero. Ele usa um vestido, quando tu usa calças, usa camisa, usa saltos, ele está à vontade com isso. Para mim no começo não foi estranho, foi diferente, mas depois agora para mim é como se sempre fosse assim, como se sempre tivesse sido assim. Aquilo que chama mais à vista, na minha opinião, e acredito que poderá ser a opinião de muita gente, é ver um homem vestido de mulher. É aquilo que ainda me faz confusão e que acredito que ainda muita gente faça confusão. Eu gostava de perceber se aquilo que aparenta ser, acho que é a palavra certa, se corresponde à realidade ou é apenas para ter seguidores, para ter visibilidade e pronto, para dar nas vistas. Como eu disse, eu sempre fui assim, eu sempre fui esta pessoa que tens à tua frente. Ele não faz de propósito ou para ser engraçado, ou não faz aquele tipo de trend para exatamente, para ser o centro das atenções. Ele não, faz mesmo tudo porque lhe apetece e porque ele gosta e ele não quer saber o que é que as pessoas vão achar. Ele faz o que acha que é certo para ele. Seja ele de fato de treino, seja ele de cabeça rapada, o que fosse, a pessoa que tu conheces é a pessoa que estás a conhecer neste momento, é a pessoa que eu sou, ponto. Sentes que, em termos visuais, a forma como tu vestes tem a ver com a tua identidade, com a pessoa que tu és? Imagina, põe desta forma, se eu por acaso tivesse a oportunidade de escolher, eu ia escolher uma vida fácil, que é vestir-me talvez como tu te vestes e ser aceito por toda a gente, ou ser o alvo de chacota, ser o que toda a gente olha de canto. De facto, eu agora prefiro muito mais ser a pessoa que eu sou, porque isto é a minha identidade e, de certa forma, é uma irreverência que toda a gente necessita ter na vida para abrir mais mentalidades. Mas, ao mesmo tempo, acho que é muito mais fácil se eu negasse esta minha parte e vivesse como uma pessoa dita normal. Sentes que, quando passas na rua e quando estás no contexto social, ainda há pessoas a olharem para ti de lado, há pessoas que mudam de passeio, há pessoas a fazerem comentários do tipo olha aquela bicha, olha aquele paneleiro, que relação é esta? Sentes que isso ainda acontece em pleno século XXI? Acontece, mas olha, como eu te digo, eu estou um pouco a lixar o que é que as pessoas pensam, deixam de pensar de mim. Isso não te afeta? De todo. Quando vocês estão juntos em público, sentes esse desconforto esses por olhares, parte das pessoas? Sim. E em algum momento isso interfere com a tua autoestima, com a vossa relação? Não. Ou passa-vos completamente ao lado? Literalmente, até por causa do Luís, que o Luís, tipo, ele literalmente, tipo, ignora isso, acha piada, não é? Uma coisa que não deveria ser achado piada, porque é uma coisa que devia ser normal, não é? As pessoas não têm nada a ver uma com as outras e, tipo, não, acho que já passamos dessa época de se importar com a vida dos outros, ou um estado social, qualquer coisa do género. Afetava muito mais se alguém dissesse assim, não gosto das tuas botas, tipo, eu, hello? Isso para mim é super relativo. As pessoas não me pagam as contas. As pessoas não vivem a minha vida por mim. Uma coisa que eu espero manter fidelidade até ao fim da minha vida é a minha pessoa. Eu espero que no momento que fecharem o meu caixão de Swarovskis, seja eu a pessoa que eu sempre fui. E que toda a gente saiba que eu vivi a minha vida por mim, pela minha verdade. Consideras-te um homem corajoso? Sim. Mas olha que é muito difícil dizer que eu sou uma pessoa corajosa só porque calço uns saltos altos e me maquilho, enquanto existem pessoas que têm muitas mais dificuldades que eu. É assim, é tudo muito bem que eu sofro riscos quando saio assim na rua, mas nada de se comparar a outras pessoas que provavelmente sofrem muito mais. Uma coisa que eu não gosto de enquadrar é na secção de vítima ou de pessoa sofredora. Isso para mim é... Nunca te posicionaste dessa forma? Nunca me posicionei, não preciso, eu nunca fui isso. Num contexto escolar, sentes que em algum momento também por parte dos teus colegas, professores, havia algum desconforto quando tu estavas presente? Se eu de alguma forma, alguma vez, não vou dizer uma coisa que eu não gosto, que estava a dizer agora, fui vítima de alguma coisa, foi de bullying, foi desde o meu primeiro até o terceiro ano. Foste vítima de bullying? Sim, e estás a falar de crianças de 5, 7, 8 anos, máximo.
esse bullying tinha a ver com o facto de seres um menino diferente? Sem dúvida. Como eu te disse, toda a minha infância foi a eu querer explorar tudo aquilo que eu queria explorar e fazer. Eu gostava muito de maquilhar, já gostava de maquilhar, já gostava de vestir de botas. Quando fazíamos os jogos de criança, eu era sempre a personagem feminina. Isto era uma coisa que eu gostaria de fazer, ou era uma coisa que eu gostava na altura. Os teus colegas aproveitavam isso para... Sim, olha, a minha alcunha do segundo até ao terceiro ano, que é uma coisa que eu acho tão estúpido, era Luís Menina. Chegaste a sentir inferior aos outros meninos só por teres gostos diferentes? Só naquela altura. Coisas diferentes? Só naquela altura. Eu, a partir do momento que saí daquela escola, isto foi no terceiro ano, eu saí daquela escola, fui para outra escola e fiz outra vez o terceiro ano. Esse ano também foi um ano assim, mais complicado para mim. Eu fui para outra escola e nessa outra escola, em vez de... O meu processo de pensamento foi, em vez de ser a vítima, vou ser o agressor. Ou seja, eu, para me defender de certa forma deles virem a me atacar, era isso que eu fazia. Eu atacava os outros miúdos. Porque era uma coisa totalmente irracional, foi uma forma que eu arranjei de me proteger, mas que era prejudicial para mim. Era uma nova escola, era uma nova forma de interagir com outras pessoas, não é? Sentes que ainda há um longo caminho a percorrer neste tema que é tão falado nos dias de hoje, da inclusão social, da aceitação social, por parte de quem é homossexual, por parte de quem é transexual? Sentes que na teoria as coisas são umas, mas na prática essa aceitação ainda não é assim tão vigente? Foi ainda no século passado que falavas muito sobre pessoas negras que iam a uma casa de banho, pessoas brancas que iam a outra casa de banho, falamos sobre o século do fascismo, Hitler e tudo mais. Foi no século passado, não foi assim há tanto tempo. Nós só começámos a ter uma conversa sobre este assunto, a comunidade LGBT, no final dos anos 80, 70, apesar de nós já existirmos muito mais para trás da história. Há um longo processo e vai sempre haver um longo processo a partir do momento que as pessoas não se percebam que a nossa vida é um ciclo. E neste momento, o que aconteceu no século passado vai-se voltar a repetir de outra forma diferente, uma forma mais moderna. E as pessoas, se não perceberem que nós todos somos seres humanos, que acho que é a coisa mais importante que toda a gente tem de perceber, ninguém vai mudar aquele pensamento de que tu és assim, eu sou assado, tu tens isto, eu tenho aquele outro. Há sempre uma distinção qualquer. E se as pessoas não, primeiro, não trabalharem isso dentro delas, isto nunca vai avançar. Sentes que nós, heteros, somos a causa e o motivo para haver esse distanciamento? Sim e não. Como é que eu vou-te expor isto da forma que está na minha cabeça? Em primeiro lugar, quem de alguma forma oprime alguém são vocês. E esta forma de dizer vocês, nós, isto parece tipo uma guerra entre nós dois. Isso não deve acontecer dessa forma. De certa forma, o que acontece é a pessoa que oprime é sempre um homem hetero, ou então uma pessoa heterossexual perante a comunidade LGBT. E de certa forma sim, mas ao mesmo tempo eu também acho que deve haver uma grande conversa. Uma coisa que eu acho que eu faço de forma liberal é, eu primeiro ouço-te. Eu gosto sempre de ouvir a pessoa e depois de ouvir a pessoa ir fazendo perguntas ou ir ter uma conversa, mas para perceber de onde aquela pessoa vem. Aquela pessoa tem uma história, tu tens uma história, tu vês de algum lugar. Para além de eu também o ter, e também de ter passado algumas situações da minha vida, eu vim de algum sítio, mas tu também o vens. Porque é que tu tens essa ideia? Quem é que te incutiu essa ideia? E a partir do momento que eu te percebo como pessoa, eu vou-te tentar educar de alguma forma. Mas uma coisa que também acho que as pessoas têm de perceber, eu não sou professor nenhum. Eu não tenho que de educar ninguém. Acima de tudo, tens que me tentar entender, assim como eu que estou deste lado, tenho que tentar perceber. Acho que tudo passa pela comunicação. E pelo respeito. Eu não preciso da tua aceitação para nada. Eu até há bem pouco tempo não te conhecia de lá nenhum. Para mim eras indiferente. Mas o que realmente é necessário entre nós dois, e quem diz nós dois é toda a gente, é o respeito, que é o fundamental. Tu não precisas me entender, eu não preciso te entender a ti. O que eu preciso fazer é perceber que tu não estás a infringir a minha liberdade e eu nem estou a infringir a tua liberdade. Isso é mais importante. Eu não tenho uns saltos altos, não estou maquilhado, que estou a infringir a tua liberdade de viver a tua vida de uma forma feliz, não é? E acho que é esta mentalidade que muita gente tem. Mas que na prática não consegue fazer, ou vice-versa. Algo que eu quero perceber, que é muito importante também
referirmos nesta conversa é relativamente à comunidade LGBT e tudo aquilo que envolve a comunidade. Obviamente que tu podes ser ou não um membro da comunidade, és um indivíduo independente, não tens nada a ver com aquilo que é feito. Pronto. E algo que eu quero perceber tem a ver com o facto de todas as manifestações que fazem, tudo aquilo que está à volta da comunidade LGBT, a bandeira que criaram vossa, que é única, é para vos defender, é para vos identificar na sociedade, tudo isso é para o quê mesmo? Achas que pelo facto de haver uma comunidade LGBT, pelo facto de haver uma bandeira, isso não acaba por criar ainda um maior distanciamento e pessoas como eu e como muitas outras acabam por ter ainda menos compreensão? Pelo contrário. Eu acho... Qual é o verdadeiro motivo pela qual isso existe? A comunidade, a bandeira, porque é que tu achas que isso foi criado, com que intuito, com que objetivo e a que fim é que vocês querem chegar? A comunidade existe a partir do momento que durante toda a vida, todo aquilo que as pessoas, os indivíduos se identificam como ser vivos, foram postos de parte pela sociedade. Então houve a necessidade destas pessoas que foram postas de canto criarem uma comunidade em que se sentiam confortáveis entre eles, confortáveis para se fazerem ouvir. Não só para se fazerem ouvir, para perceberem que não são monstros dentro de uma sociedade, que não são anormais e que existem outras pessoas tais e quais como eles, digamos assim. Eu, por exemplo, durante muito tempo na minha vida, ali até aos meus 8 anos, digamos assim, eu pensava que eu era o único menino que gostava de meninos e que era assim feminino e não entendia como é que não há mais ninguém como eu. Até ao momento que eu começo a procurar na internet, a ter um acesso à internet e a perceber que não, existe esta comunidade, existe esta parte toda, que existem pessoas que estão exatamente como eu. Achas que também é uma forma das pessoas não se sentirem sozinhas? Sem dúvida, sem dúvida. Toda a gente precisa de comunidade, toda a gente precisa de aconchego, sentir-se acolhida em alguma coisa, pertencer a algo. Agora coloca-te nesta posição. Se nós, enquanto héteros, pessoas que gostam de pessoas do sexo oposto, criássemos também uma comunidade nossa, saíssemos à rua, fizéssemos as nossas manifestações, criássemos uma bandeira, achas que não ia haver um conflito de egos, porque não é mais nada, um conflito de egos, e achas que isso não iria levar a absolutamente lado nenhum? Achas que, da mesma forma que vocês fazem isso para se fazerem ouvir, para estarem aconchegados, para sentirem que não estão sozinhos, se do lado oposto fizéssemos o mesmo, vocês também se calhar não nos iriam compreender? Vocês se calhar também não iriam julgar a nossa atitude? Quando é que foi a última vez que tu levaste uma pedrada na cabeça ou alguém te julgou por seres um homem hétero? Quando é que foi, qual é o país, hoje em dia, que mata pessoas por existirem, por tu vives a tua verdade como um homem heterossexual? Tu hoje em dia, tu tens países atualmente, eu por exemplo, eu estive em Marrocos, que só a minha presença em Marrocos podia-me levar para a cadeia lá em Marrocos. E o país em si criminaliza a verdade homossexual, a verdade das pessoas LGBT. Para além de mais, nós estamos a falar da minha parte como homem homossexual, mas estamos a esquecer de toda a outra parte que vai por trás, que é as mulheres trans, homens trans e toda a gente que vai para além de propriamente a sexualidade em si, mas sim a identidade. Tu podes fazer aquilo que quiseres, a realidade é uma. Tu nunca foste oprimido por seres tu. Tu nunca foste oprimido por seres um homem hétero. Tu podes dizer assim, eu já sofri de assédio. Assédio é uma coisa diferente de seres oprimido. Se tu vivesses num mundo em que fosse o oposto, aí sim, talvez, houvesse a tua necessidade de encontrar outras pessoas que se identificassem dentro daquele núcleo. Mas hoje em dia, mesmo assim, nós temos muitas conversas. Nós estamos a ter uma conversa sobre uma pessoa que sou eu, que sou gay, que sou um homem feminino. Se vais-me dizer, se tu agora queres criar uma comunidade tua de homens heterossexuais, tu não precisas, tu já tens isso no teu dia-a-dia. Tu vais a qualquer lado e conheces homens heterossexuais, tu não estás ao limiar da sociedade. Okay. De certa forma, eu já estou no oposto. Então eu preciso de encontrar alguém da comunidade para me sentir aconchegado. Mas isto é muito mais profundo do que propriamente tipo, nós estendemos uma bandeira e demonstramos a nossa orientação sexual. A
a nossa vida como pessoas homossexuais, lésbicas, o que for, é muito mais profundo do que isso, é uma coisa muito mais histórica, sociocultural, do que outra coisa qualquer. Ok. Luís, mudando agora de tema e falando sobre o contexto mais profissional e sobre o teu futuro, que planos é que tens para os próximos anos? Neste momento, o meu objetivo é eu ter o meu espaço como maquilhador. Esse é o meu objetivo para já. Gostava também, nos próximos 2 anos, investir mais na minha arte e na performance artística, com a minha personagem, a Doll. Isso sem dúvida. Acima de tudo, ser feliz. Acho que esse é o meu grande objetivo, ser feliz. És feliz neste momento? Ai, super. Não existe ninguém mais feliz que eu. Perfeito. E relativamente àquilo que tu eras e àquilo que tu és, orgulhas-te do caminho que percorreste? Sim, sem dúvida. Mudavas alguma coisa? Arrependes-te de alguma atitude? Eu acho que me arrependo de algumas coisas, sim, mas são coisas que aconteceram e neste momento não há muito por onde mudar. Por isso, para que impor a minha energia nisso? Voltarias a fazer o mesmo, da mesma forma? Fazer coisas diferentes. Coisas diferentes. Fazer coisas diferentes. Se calhar usava maquilhagem melhor, naquela altura que eu comecei na maquilhagem, usava roupas mais bonitas. Eu agora olho para as minhas fotos para trás e tenho aquele sentimento de cringe, sabes? Pronto, é isso. Acho que todos temos. E tens esperança que o futuro seja risonho para ti, que a vida te entregue coisas boas e que se eu fizer alcances por tudo isso, aquilo que tu queres? Se eu fizer por isso, sem dúvida. Acho que toda a gente tem a oportunidade de viver uma vida feliz, mas também tem de se encontrar para conseguir o fazer. E eu acho que já me encontrei há muito tempo e neste momento tenho o mundo todo para alcançar. E acho que sim. Passa muito por aí o caminho. Exatamente. Luís, obrigado mesmo pela partilha. Admiro-te pela coragem, acima de tudo. Espero que a tua história sirva de exemplo para todas as pessoas que estão lá em casa e que sentem o mesmo que tu, sentem-se oprimidas, sentem que não estão num corpo ideal ou sentem que há um caminho para percorrer diferente daquilo que é o normal. E tu mostraste-me que quando nós acreditamos nos nossos ideais, quando nós acreditamos em algo que vem dentro de nós que nem conseguimos ver, a vida torna-se muito mais bonita. E admiro-te acima de tudo por teres escolhido seres quem és, quem estava dentro do teu coração e não teres escolhido ser quem o teu corpo dizia que eras ou quem as pessoas queriam que tu fosses. E saio desta conversa mais madura acima de tudo, a olhar para as pessoas que têm uma orientação sexual diferente da minha de uma forma diferente, a tentar perceber os motivos com maior compreensão, a olhar com maior dignidade acima de tudo e a deixar de julgar e a fazer determinados comentários que possam invadir a tua e a vossa liberdade, que os possam deixar desconfortáveis e acima de tudo a aprender a aceitar o outro, a ser feliz e a respeitar, que é o mais importante, foi aquilo que tu falaste. Ainda bem, fico feliz. Portanto, obrigado pela partilha e pronto, terceiro episódio daqui da rúbrica Thousand Feelings, espero que tenham gostado. E antes de terminarmos aqui a nossa conversa, algo que eu faço em todos os episódios e tu não fizeste o teu trabalho de casa, que foi ver os outros episódios que eu deverias ter feito, mas eu, em todos os meus episódios... Momento de surpresa. Exatamente. Tento sempre presentear a pessoa que está desse lado, deixar as pessoas que estão nessa cadeira de uma forma especial e como tal trouxe-te aqui um presente que o teu também acaba por ser único, com uma mensagem que acredito que te defina e espero que gostes. Uau! Não esperava nada, não estava nada à espera. Thousand Feelings e a coragem permitiu-me ser eu. Ai, period. Arrasaste. Obrigado. Oh, na cá. Nada. Tá bom? Period.